Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Seja Barra, às nossas redes sociais. Nós vamos, como todo sábado de manhã, iniciar nossa conversa com os pais, responsáveis dos familiares dos nossos pequenos. E a ideia aqui é a gente tratar mais uma vez de uma das parábolas ou das histórias que estão nos evangelhos e que mostram um pouco de como Jesus Cristo tratava alguns temas, de que forma a gente pode trazer esses temas à luz da nossa vida prática, da nossa vida diária, para que a gente consiga, à luz desses ensinamentos, fazer as transformações que precisamos e, com base nessas transformações, alcançarmos um estado de evolução espiritual maior. Muito obrigado pela sua presença aqui nas nossas redes, muito obrigado por acompanhar a programação do sejabar.org, você que nos assiste no YouTube ou no Facebook, enfim, nas nossas redes sociais. Em função das medidas de isolamento, a gente não tem o curso dos pais presencial, no Seja Bar, onde é a nossa casa querida, e a gente tem usado as redes sociais para transmitir a você que nos acompanha aquilo que a gente preparou como uma reflexão, como um momento de percepção íntimo, interno, ainda sobre o texto do Evangelho. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema das parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas antes, como também é hábito, nós vamos fazer uma leitura breve de um texto dos Evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois dessa leitura desse texto, faremos uma breve oração para nos harmonizarmos com o alto e, em seguida, faremos algumas considerações sobre o texto escolhido de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, aberto sob a orientação do mundo espiritual, capítulo 12, item 8. Capítulo 12 diz: amai os vossos inimigos, a orientação de Jesus Cristo. E nesse item 8, nós temos uma discussão que Kardec fala a respeito de um texto que está em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, onde Jesus Cristo orienta que nós não deveríamos seguir a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mas que nós deveríamos oferecer às pessoas que trazem a nós algum tipo de queixa ou até algum tipo de agressividade ou violência, uma postura de perdão, uma postura de benevolência, uma postura de humildade. É quando Jesus fala: se alguém bater numa face, me oferece a outra. Se alguém entrar com litígio contra você, deixa isso para lá. Se alguém vos obrigar a dar 1000 passos, vai com ele de 2000 passos. E assim por diante. Mateus 5, 38 a 42. E Kardec tece os seguintes comentários: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro golpe, o que parece perfeitamente justo para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. O senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer, se vos baterem em uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, diz Kardec, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não. Nem aquelas que se dizem para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Se fosse obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino, por óbvio. Kardec conclui esse comentário dizendo assim: dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, Jesus quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho. Interessante, né? Que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir.
Com base nesse texto e com isso em mente, vamos então nos dirigir até a Santa Presença em oração do nosso Pai Celestial. Peço que você feche seus olhos, onde quer que você esteja, se for possível, claro. Concentre-se um pouco no alto e acompanhe comigo uma súplica que fazemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso e amoroso líder, nosso grandioso Mestre Divino, nosso Raboni poderoso. Senhor Jesus, nosso guia e instrutor, nesse momento aqui, reunidos ou conectados, para aprender um pouco mais sobre os teus sagrados ensinamentos, para refletirmos sobre a tua divina luz que o Senhor lançou sobre nós quando esteve aqui na Terra, que o Senhor, na verdade, sempre lança sobre nós, mas enquanto encarnado num corpo aqui, nós podemos ter mais contato com aqueles que tiveram contato com o Senhor e, consequentemente, aprender um pouco mais do seu ensinamento divino que o Senhor trouxe através da tua vida maravilhosa. Nesse momento em que nos inclinamos a refletir sobre o Senhor, pedimos, por favor, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos oriente, nos intua e que os teus maravilhosos emissários, que sempre estão conosco e que sempre nos ajudam a entender das tuas palavras e da tua vida, possam mais uma vez, bondosa e misericordiosamente, estar presentes em nosso momento de estudo. Que na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nossas mentes conectadas, o nosso coração elevado ao alto, possa permitir que essas palavras, que na verdade são as tuas palavras, toquem fundo no nosso coração e produzam, a partir desse conhecimento ou desse entendimento, um movimento no sentido do amor, no sentido da paz, ou como o Senhor mesmo disse, da retribuição do bem em qualquer momento, do amor em qualquer momento, independente do que tenhamos sofrido ou do que tenha acontecido conosco. Que a gente consiga ser elevado espiritualmente, bondoso Mestre, e que a partir do teu Evangelho a gente consiga nos iluminar e alcançar ainda mais essas verdades divinas dentro da nossa prática diária. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. É um prazer estudar sobre o Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus amigos, vamos então seguir. A ideia hoje é conversar um pouquinho, dentro da programação que fizemos e que recebemos da nossa casa, um texto recolhido no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 16. Esse é um texto conhecido, na verdade é uma parábola, uma história, onde Jesus faz uma série de comparações. Ele está reunido, depois de viajar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Provavelmente ele está saindo da região mais a norte, indo mais a sul, a oeste do Rio Jordão, e ele vai, muito provavelmente, em direção a Jerusalém, passando por diversas cidades daquela região, aquelas regiões. Ele deve estar na Pérea, que é uma região que fica a leste do Rio Jordão, e ele está passando por aquela cidade dando seus ensinamentos. Ele foi convidado diversas vezes para explicar a respeito daquilo que ele falava, e em algumas dessas localidades, Jesus Cristo foi convidado a explicar por que ele tinha algumas relações com as pessoas que não eram bem vistas, sobretudo pelos líderes religiosos. A gente já falou bastante sobre isso, recolhido no texto de Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia. O evangelista Lucas, como médico, como grego, apresenta um Jesus Cristo amoroso, um Jesus Cristo complacente, um Jesus Cristo bondoso. E aqui no capítulo 8, Jesus andando nessas cidades é onde está escrita uma das mais importantes parábolas sobre as quais já falamos também, a parábola do semeador, onde Jesus Cristo compara o reino dos céus a um semeador que saiu a semear, e ele lança sementes, e essas sementes caem em diferentes solos, e esses solos, alguns dão frutos, outros os frutos não progridem, e ele explica o significado dessa parábola. É uma das pouquíssimas parábolas onde temos recolhido a explicação de Jesus. Jesus fala e depois explica. Mas no versículo 16, isso está em Lucas capítulo 8, parágrafos de 4 a 12, as explicações de Jesus vão do 13 ao 15, e no 16 ele fala sobre o que falaremos hoje. Ele diz assim, está em Lucas capítulo 8, versículo 16, e eu leio a tradução do Novo Testamento judaico feita por Davi Stern.
Ninguém acende uma candeia e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ninguém acende uma candeia e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Não. Coloca-a num lugar apropriado, para que quem entra possa ver a luz. Porque não há nada escondido que não venha a ser descoberto, e nada escondido que não seja conhecido e trazido à luz. Prestem atenção, portanto, a como vocês ouvem, diz Jesus. Quem tiver algo, mais lhe será dado. De quem não tiver nada, até o que pensa ter, lhe será tirado. Então essas são as palavras que baseiam a nossa reflexão aqui, né, sobre as quais a gente vai falar um pouco. Jesus lança a comparação daqueles que o seguem ou daqueles que de alguma forma ouvem os seus ensinamentos e daqueles que procuram, que buscam entender um pouco mais sobre o que ele fala e talvez tentar praticar em sua vida, com uma candeia. E ele lança a comparação, o texto é muito claro, ele fala dessa candeia, que é uma peça muito comum naquela localidade, naquele tempo, no primeiro século, e ele compara os seus seguidores, aqueles que se aproximam dele, como a candeia emitindo luz. E ele faz duas comparações da colocação da candeia em dois lugares, e ali mesmo ele fala sobre o papel do seu seguidor como candeia, que é o papel de emitir luz e, ao mesmo tempo, de ser iluminado pela luz que emite. A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse contexto. Isso aqui é uma candeia, não sei se você consegue observar no vídeo, né? Isso é uma candeia que a gente teve em Israel e no Museu de Israel ele nos deu. Então é uma pequena peça de cerâmica, feita com argila ou a cerâmica da localidade, e ela é um recipiente onde você colocaria óleo ou azeite, e sobre esse azeite, dentro dela você colocaria aqui um pequeno barbantezinho, um pavio, na verdade, e esse pavio, então, embebido do azeite, ele ficava todo cheio do óleo e do azeite, e a pessoa vinha aqui e tocava fogo nessa pontinha. De modo que esse azeite ou esse óleo aqui presente, ele ia sendo consumido pelo pavio e pela chama da candeia, e a candeia como peça era usada para iluminar. Uma lâmpada. Né? Uma lâmpada do primeiro século. Muito comum, que se colocava nas casas, para que você pudesse iluminar. Evidentemente, há 2.000 anos atrás não havia energia elétrica, nem o sistema de iluminação com base nas lâmpadas que a gente tem hoje. Então era usado uma candeia, né, esse pequeno objeto aqui de iluminação, para gerar a iluminação no ambiente. Então Jesus está se referindo a isso aqui, que era, repito, extremamente comum, completamente conhecido, era um objeto simples, né, adquirido de forma muito fácil, muito rápida por qualquer membro daquela sociedade israelita. Vou colocar a candeia aqui. E era usada para iluminação de ambientes. O óleo, o azeite era também muito comum, muito disponível. Então, o que Jesus está falando aqui, no 16 do capítulo 8, ele está comparando seus seguidores, ele está trazendo uma atenção sobre seus seguidores, o comparando com um objeto de iluminação. E tem alguns detalhes que ele fala aqui que são importantes. E a gente vai tentar trazer aqui a opinião de Emmanuel, como grande hermeneuta, a gente sempre traz a opinião de Emmanuel, que esteve presente, inclusive presente com Jesus, conforme o livro há 2.000 anos, lá no primeiro século, ele também deve ter usado muita candeia, né, naquela região onde ele morava, como senador do Império Romano, ele que teve na terra de Israel como Publius Lentulus. Então deve ter visto muitos desses pequenos objetos a iluminar as diferentes casas. Emmanuel, em diversos textos da sua magistral obra, que comenta o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, ele nos esclarece qual teria sido a linha de Jesus ao nos comparar, ou ao comparar os seus seguidores, na realidade, e se nós hoje nos dizemos cristãos, nós estamos incluídos entre os seguidores de Jesus com esse objeto, com a candeia. O que Jesus está falando aqui é para aqueles que o ouvem, que seguem seus conselhos e que querem ser seus discípulos,
eles efetivamente têm duas coisas a fazer. Na narrativa e na comparação, na alegoria e na metáfora da candeia. Primeiro, eles deveriam ter a sua própria luz, metaforicamente falando, comparativamente falando. E segundo, eles deveriam deixar brilhar essa luz. Nós encontramos diversas passagens no Evangelho onde Jesus Cristo fala isso. Uma delas, em particular, reproduzidas em Mateus, ele fala: deixai brilhar a vossa luz. Em outra, também recolhida em Mateus, ele fala que brilhe a vossa luz perante todos. E em outra, também em Mateus, ele diz: vós sois a luz do mundo. Então era comum que Jesus, ao olhar seus seguidores, seus discípulos, ele fizesse uma comparação e uma associação desses seus seguidores com uma luz. E como toda luz, ou como todo objeto, como a candeia, essa luz tinha esses objetos, ou esses pequenos equipamentos, tinham um brilho próprio, uma luz própria, produzida pelo próprio objeto, e que tinha um brilho que tinha um alcance dentro de um determinado contexto. Escrevendo sobre a luz que seus seguidores tinham que ter, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180, Emmanuel tem um capítulo chamado Façamos Nossa Luz. Curioso, né? Façamos nossa luz. E o que Emmanuel está dizendo aqui? Ele fala assim, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180. É indispensável, diz Emmanuel, organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então, Emmanuel já começa estabelecendo uma comparação, uma espécie de tensão do ser humano encarnado, que, enquanto na sua atividade cotidiana e nas experiências da sua vida, ele está lutando, entre aspas, entre dois domínios. O domínio das trevas, ou da ausência de luz, vamos chamar assim, da insuficiência da iluminação, e o domínio da luz, da iluminação. E diz Emmanuel que a gente tem que organizar, olha o termo que ele usa, o nosso santuário interior a fim de iluminá-lo, para que as trevas não o dominem. Então aqui no Façamos Nossa Luz, Emmanuel já nos diz, olha, se você é um seguidor de Jesus, ou se você é encarnado, tem contato com o Evangelho e entende que há algo a fazer, esse algo a fazer chama-se iluminação. Isso conversa com o Livro dos Espíritos. Lá na questão 620, 622, onde Kardec nos oferece, a partir do entendimento da espiritualidade superior, a ideia de que o objetivo da encarnação é que a gente aprenda, se desenvolva e alcance um estágio de educação e elevação espiritual. Isso conversa com a iluminação. O que é a iluminação? O que é se iluminar? É adquirir conhecimento do Evangelho de Jesus a partir do seu entendimento e produzir evolução espiritual interna, íntima. E como diz Emmanuel, é fazer com que nesse processo de educação, de evolução, daí a metáfora da luz, as trevas, os pontos negros, as nossas mais complexas dificuldades, aquilo que nos prende a vidas anteriores, aquilo que nos caracteriza como não evoluídos, sejam deixados de lado, sejam iluminados, sejam modificados mesmo. E isso produz em nós, como espíritos, uma evolução, um entendimento diferente, uma visão de mundo diferente, uma consciência diferente. E isso é o processo de iluminação. Iluminação é sinônimo de evolução moral e evolução espiritual. Iluminação é pegar a luz do Evangelho, lançar sobre aquilo que é escuro e, portanto, fazê-lo iluminado. E aquilo que é escuro, que é negro, que é ruim, que não deveria estar na nossa alma, não deveria estar no nosso espírito, evidentemente aqui nenhuma acepção de cor, de raça, nós estamos falando apenas metaforicamente do que está iluminado e do que não está iluminado. Portanto, pegar o Evangelho, lançar sobre nós e fazer com que isso produza a evolução. Essa é a iluminação que Jesus fala. É por isso que ele falou que nós somos como candeias. É por isso que o tempo todo ele vem nos chamar a atenção de que somos como luzes. E que deveríamos não só brilhar, como manter essa luz. Assim como alguém que portava esse objeto tinha como preocupação a manutenção da luz, tão fundamental para a existência da vida
humana e encarnada. Emmanuel ainda continua fazendo uma comparação entre a nossa luz, nosso brilho, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento e o do próximo, dos outros. E é muito interessante porque nesse processo, como diz Emmanuel, como disse Jesus, essa iluminação ela pode ser transmitida. O maior luzeiro que esteve presente na humanidade foi Jesus Cristo, que com a sua claridade divina conseguiu iluminar a todos aqueles que estiveram com ele e nos ilumina até hoje, dada a magnitude da evolução espiritual que ele possui, a capacidade que ele tem de nos influenciar, consequentemente nos iluminar. Mas os seres entre nós, os outros seres, além do ser Cristo, que é Jesus, nós também temos a capacidade de iluminar outros, ou de, recebido a luz de alguém, produzido, portanto, uma luz própria, um brilho próprio da nossa própria iluminação e desenvolvimento, retribuir generosamente, oferecer generosamente a luz para o outro. Aliás, isso conversa com o texto do Evangelho de Mateus, onde a gente, diante da agressão, diante daquilo que nos agride, nos oprime, nos violenta ou nos causa mal, se iluminados formos, nós podemos oferecer a nossa luz, do nosso desenvolvimento, da nossa grandiosidade, do nosso crescimento para o outro. E isso é capaz de iluminá-lo, ou de produzir nele um desenvolvimento. O que Emmanuel fala é o seguinte: é possível, olha que interessante, ao longo da nossa trajetória, é possível marchar, ou seja, continuar a nossa vida espiritual encarnados, valendo-nos de luzes alheias. É possível andar pelo caminho das trevas com outros iluminando para que a gente passe por ele. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas, que nos iluminam nesses caminhos, eles podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Linda, não é a metáfora de Emmanuel? Essas criaturas que nos iluminam, que já alcançaram um estágio de brilho superior e que oferecem a sua luz para a nossa caminhada, eventualmente se dirigirão a outros mundos, a outros lugares, para iluminar outros seres. E esses lugares ou essas comunidades podem não ter a nossa presença. Por isso a gente precisa de luz própria. A gente precisa ter alcançado um nível de iluminação interna que nos permita brilhar e iluminar o nosso próprio caminho. Emmanuel conclui assim: a nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, ele define, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, Emmanuel aqui ele nos conduz ao entendimento de que a iluminação trabalha a ideia de esclarecimento íntimo, autoeducação e conversão substancial, ou seja, do ganho de consciência, aqui chamada de conversão por Emmanuel, do eu, e esse eu, no texto do livro Caminho, Verdade e Vida, está entre aspas, né? Do ser mais íntimo, da minha própria essência, de modo que eu consiga me convencer de que o reino de Deus, que Jesus tanto nos ensinou, tanto fala sobre ele, seja implantado no nosso próprio coração. Lembra do Boa Nova, né, no capítulo inicial, que fala de Jesus, que é o papel dele aqui. Ele vem implantar o reino de Deus no coração dos homens. Portanto, a gente está falando que a iluminação é a implantação do próprio reino de Deus no nosso próprio coração. É evidente que nós teremos as ajudas das diferentes luzes, mas em dado momento a gente vai estar conosco mesmo. Até porque é isso que se espera de nós. E é por isso que estamos aqui. Para que a gente consiga desenvolver o nosso próprio brilho. E aí voltamos a pensar naquilo que Jesus falou. Desenvolver a nossa própria iluminação, desenvolver o nosso próprio brilho. A partir do conhecimento, é bem verdade, a partir da experiência daqueles que nos antecederam, incluindo, evidentemente, com primazia do próprio Jesus, mas de outras luzes, que ao longo da nossa encarnação e das nossas encarnações ofereceram para nós oportunidades de desenvolvimento. Repito,
teremos ajuda, mas nós temos que fazer um esforço pessoal para iluminar a nós mesmos. Como candeia, né, a gente tem que ter o nosso próprio brilho. Como Jesus disse, a gente tem que ter a nossa própria luz. Por isso ele falava que a gente tinha que ter um esforço, uma dedicação, um movimento no autodesenvolvimento, como disse Emmanuel, para que a gente pudesse desenvolver esse brilho próprio. Ou seja, um nível de esclarecimento de consciência que nos permita orientar, iluminar e orientar o nosso caminhar sobre as trevas da ignorância, deixando-as para lá, abandonando-as e fazendo novas opções, novas escolhas e, portanto, trazendo dentro do nosso patrimônio espiritual uma nova visão de mundo. Há necessidade de uma mudança real, uma mudança espiritual, um ganho de consciência, uma elevação, um desenvolvimento. Nesse mesmo capítulo 180, cujo título é Façamos Nossa Luz do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel continua, no finalzinho do texto, ele fala assim: podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, quer dizer, coisas ou atitudes que aparentemente identificariam um ser iluminado. Ensinar valores da crença, comer o pão da consolação, tudo metaforicamente, exaltar a paz, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Mas ele adverte: tudo isso, em verdade, podes fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, a ausência de uma iluminação profunda não nos impede de alcançar determinados patamares de evolução. Mas ela nos limitará se nós não continuarmos a nos desenvolver. Se nós habitualmente não alimentarmos as opções que temos do nosso desenvolvimento espiritual. A gente precisa aumentar o brilho. Fazer isso sem luz não fará com que avancemos. Não fará com que avancemos. Mas é interessante que Jesus Cristo, quando falou lá no 8,16 de Lucas, ninguém acende uma candeia e a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Novamente, a gente repete, ele se referia aos seus discípulos. O que seria essa luz? O que estaria sendo iluminado? Quando ele traz a metáfora da candeia, do objeto de iluminação, que tem o seu brilho próprio a partir da queima do componente que está ali para oferecer a iluminação, onde essa iluminação se processa? E aí a gente tem dois grandes ambientes também identificados, não só por Jesus em todo o seu evangelho, mas também na nossa literatura espírita que nos ajuda, que são alvo, que são objeto de iluminação. Continuando na metáfora do que Jesus fala. A primeira delas que a gente vai falar é a nossa casa interna. É a nossa casa interna. E essa casa interna, a casa interior, ela na realidade se refere aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, à nossa mente, à nossa essência espiritual que se manifesta em nós. E quando encarnados, ela se manifesta através das nossas atitudes, nossos comportamentos, sobretudo nas interações que temos com os outros espíritos encarnados e eventualmente desencarnados. Mas a primeira casa que se deve iluminar, o primeiro lugar, que é aqui em Lucas 8,16, onde a gente deve acender a candeia e deixar brilhar a luz, é sobre nós mesmos. Talvez a gente possa dizer que o primeiro a ser iluminado por uma candeia seja ela mesma, o primeiro objeto. E a gente tem um texto também de Emmanuel, tem um livro chamado Coragem. Capítulo 10 desse livro tem uma mensagem intitulada Nossa Casa, onde Emmanuel define o que seria a nossa casa interna. Ele fala assim: a imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. A imaginação é o arquiteto, aquele que
planeja, que projeta, que define como as coisas se organizam numa edificação, a imaginação é esse arquiteto do nosso verdadeiro domicílio, da nossa alma. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Portanto, ele está definindo o que é a mente. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. E aqui ele está dizendo que a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que a gente, como casa viva, como ele definiu a mente, aquilo que essa mente escolhe produzir de pensamento, é o que vai gerar as consequências sobre ela mesma. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida, diz Emmanuel. E aí ele fala que o trabalho incessante no bem nos oferece a química do amor que pode nos ajudar a sublimar nosso lar interno. Porque ele está querendo construir a ideia de que a nossa mente, a nossa casa íntima, é produto de uma evolução e de uma própria escolha consciente nossa. E aí, por que a gente selecionou esse texto? Porque no finalzinho ele fala assim: a primeira candeia deve ser acesa do nosso lar mental interior. Cultivar o Evangelho dentro de nós para que nós estejamos em luz, e não em escuridão interna. Ou seja, o primeiro alvo do brilho, da iluminação, do desenvolvimento é dentro de nós mesmos. O primeiro objetivo, como diz Emmanuel, a primeira candeia que deve ser acesa e se iluminar, que deve aumentar de brilho, é a nossa própria consciência. A gente tinha visto isso lá atrás no Caminho Verdade e Vida. Autoeducação, autodesenvolvimento, como falava Emmanuel. O esforço de aprender, de produzir, a partir do aprendizado, um movimento de vida diferente mesmo. Uma consciência espiritual que transforma nosso agir. A partir da consciência de uma nova visão, ela nos transforma como seres espirituais que somos e materiais encarnados. E como diz aqui Emmanuel também no livro Coragem, a primeira candeia deve ser a nosso lar mental. Portanto, a gente deve começar se iluminando. A primeira luz deve ser vista por nós mesmos. O primeiro esforço deve ser de produzir entendimento, evolução, conhecimento em nós mesmos. Para que a gente consiga alcançar o entendimento. Porque sem isso, nós não teremos condições de andar pelos caminhos das trevas, porque a gente vai estar sempre dependendo das luzes dos outros. Então a gente precisa trazer conhecimento e entendimento para mudar a nós mesmos, para iluminar a si mesmos. É isso que diz Emmanuel. E tem uma mensagem maravilhosa no capítulo 41 do livro Encontro Marcado. Olha o tema do livro, Encontro Marcado. Essa mensagem chama Pensamento e Conduta. E Emmanuel vai trabalhando a ideia de quais são esses produtos primários do nosso pensamento, portanto da nossa mente, e expandindo aqui a nossa percepção, o que nós espíritos produzimos sobre o que afetamos, incluindo o nosso corpo e incluindo aquilo que a gente produz no mundo das interações. Emmanuel diz assim: analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Olha onde ele chega. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez em que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Jesus Cristo trouxe o Evangelho. Como grande luz, ele nos deu primeiro a luz e iluminação. Ele nos deu a luz maior. São seus ensinamentos. Abastecidos por essa luz, por esse maravilhoso ensinamento dele, e de todos aqueles que o sucederam, também transmitindo para nós essa luz, nós conseguimos receber e nos iluminar. Primeira luz externa. Mas a partir daí a gente tem que produzir o desenvolvimento interno, gerar a nossa própria luz, e, consequentemente, nós temos que produzir esse tipo de preferência, estado de espírito adequado, compatível com o grau de iluminação que a gente tem.
O fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte de nós mesmos. Isso é o produto da iluminação. É isso que afere o nosso brilho. O nosso brilho. É como se isso fosse um instrumento de medição que medisse a quantidade de luz ou de brilho que a gente consegue emitir a partir da nossa própria evolução moral, intelectual e, portanto, espiritual. Isso é escolha do espírito. Isso é postura do espírito. E esse é o processo de iluminação que Jesus se referiu. Tanto quando Jesus fala da candeia, a primeira casa que tem que ser iluminada é a nossa própria casa interna. Esse conhecimento deve produzir em nós uma nova forma de ver a nossa vida, de interpretar os acontecimentos. E isso gera desenvolvimento. A partir do momento em que a nossa consciência mais elevada se caracteriza como algo mais iluminado. E a gente abandona, repetimos, os pensamentos antigos, as imagens antigas, e nos transformamos em um espírito mais evoluído. Esse é o processo de iluminação. São esses recursos espirituais que trazemos das almas iluminadas que nos ajudam, que produzem em nós a nossa própria iluminação e brilho. E, consequentemente, a luz que devemos emitir, como disse Jesus. A gente vai entrar agora num outro entendimento, né? Ainda trazendo toda essa... Veja que maravilhosa essa analogia da parábola de Jesus com a candeia, né? Como equipamento que ilumina, como objeto que é iluminado e que ilumina também. Como é que essa luz se sustenta? Como é que ela se mantém acesa? E a gente pode continuar na comparação do que Jesus Cristo trouxe para nós, né? Na candeia, com os dois objetos, ou os dois componentes que tornam essa candeia, essa lâmpadazinha acesa, que mantém ela acesa. Toda lâmpada tem, nesse caso, né, que ele está falando de uma lâmpada movida a queima, ela tem um combustível e um comburente. Isso é típico. Ali a gente tem o oxigênio, que é o grande comburente, e o combustível, que é o óleo ou o azeite que era colocado na candeia. Então vamos refletir um pouquinho do qual é o significado desses dois símbolos no objeto que Jesus trouxe a atenção dos seus discípulos, que é a candeia, e fazer um esforço de entendimento do que significaria isso para nós hoje. Obviamente, continuando na parábola, né, na reflexão que Jesus nos propôs. Combustível. Combustível é o que se consome para dar a luz. No caso da candeia de Jesus, repitamos, é um óleozinho, um azeite, é uma substância orgânica que ia pelo pavio, alcançava a chama e era consumida, era queimada mesmo. E essa reação de queima, de combustão, é que gerava o brilho, a iluminação e um pouco de calor. Então, o combustível, na metáfora da candeia, na parábola da candeia, é algo que se consome, que é consumido, que é queimado, que é desgastado, podemos dizer assim. E isso é que produz a luz. O que a gente pode aprender dessa metáfora, né? Dessa questão de você se consumir, se desgastar? O que em nós, como verdadeiros seguidores de Jesus, poderia ser gasto para produzir iluminação? O apóstolo Paulo, escrevendo as questões em Coríntios, a gente lembra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, ele chama a atenção de algo em si mesmo, como uma candeia que ele foi, que ele é, né, de algo que acontecia. Ele falou o seguinte, segundo aos Coríntios 12, 15, eu dei de muito boa vontade a mim mesmo. De muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, disse Paulo aos cristãos em Coríntios, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Curioso, né? Sabe o que ele gastou? Ele gastou de si mesmo. Ele gastou dos seus interesses. Ele gastou as suas prioridades. Ele gastou aquilo que para ele era importante, aquilo que poderia conduzi-lo à satisfação, ao gozo, à plenitude. Ele abriu mão de tudo isso em prol daqueles irmãos em Corinto. O combustível que alimenta uma candeia, ou o azeite ou óleo que alimenta uma chama, é o conjunto de experiências ou de coisas materiais
de condições mesmo pessoais que precisam ser consumidas para que o brilho do desenvolvimento seja alimentado. Olha que coisa interessante. No Caminho, Verdade e Vida, lá na questão, no capítulo 180, façamos a nossa luz, o Emmanuel fala assim: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, as almas iluminadas, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote. Archote é uma tocha, é uma lâmpada diferente, usada pelos romanos. E acende o teu archote para a jornada. Pavio da boa vontade, óleo do serviço. Olha o que se consome na candeia. Pavio e óleo. Boa vontade e serviço. Ou seja, a iluminação trabalha com a ideia de que você se queima. Não no sentido, obviamente, no sentido próprio, no sentido real, mas metaforicamente, comparativamente, alegoricamente, no sentido de que você se doa. Isso contribui para a iluminação. É nesse exercício de se doar, de se entregar, como disse Paulo, de se gastar, que nós aprendemos, como disse Emmanuel, a fazer luz. A gente se ilumina fazendo isso. Isso é tão franciscano, né? Como Francisco de Assis, nosso querido amigo, tem muito a ver com a nossa casa, falava isso. Né? Mais perdoado que ser perdoado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é morrendo que se vive para a vida eterna, disse Francisco de Assis. Quer dizer, no próprio espírito da doação pelo seu semelhante, você, na verdade, acumula para si todo um desenvolvimento. Isso também conversa com o que Jesus Cristo disse, e como falamos na nossa abertura no Evangelho, né? Mateus. Você tem que oferecer para a pessoa, quando ela lhe traz pedras, angústia, agressão, oferece amor, oferece carinho. Isso não é o próprio ato de se doar, de se gastar, o termo de Paulo? E é assim que a gente faz as opções corretas que vão consumindo os nossos recursos, mas produzindo luz. Produzindo luz, que nos ilumina e ilumina todos. E é interessante, trazendo mais a atenção o que Jesus Cristo quis dizer em Lucas no capítulo 8, no versículo 6, o texto base da candeia: ninguém acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama. Jesus Cristo traz uma outra atenção, a gente quer chamar a atenção agora disso, também do papel importante, né? Não só do papel de autoiluminação que nós temos, como candeia que somos, mas também de que forma a gente continua alimentando esse processo como seus verdadeiros seguidores. Ninguém põe uma candeia debaixo da cama, debaixo do leito, em algumas traduções está escrito isso. O que significa isso? Quando você pegava um objeto como esse para iluminação, esse objeto devia estar no alto, para iluminar todo o recipiente, inclusive a si mesmo. Você não pega uma candeia e esconde debaixo de um leito, de uma cama. Por quê? Porque ela não vai iluminar o ambiente inteiro. Não faz sentido. O que Jesus está dizendo aqui? O que é o leito? Para que serve o leito ou a cama? Para você repousar, descansar, parar. Isso não é a própria metáfora no sentido inverso do esforço que temos que fazer para trabalhar, para se desenvolver, para se educar e para se gastar? Então, a gente pode compreender esse pedacinho do 8,16 de Lucas, que a gente interrompe o processo de desenvolvimento, quando a gente pega ele e coloca debaixo daquilo que nos impede de se movimentar, daquilo que consome o nosso processo de desenvolvimento, daquilo que pega o nosso óleo e desvia para outro caminho, o nosso se gastar, e coloca para outros objetivos, que não o desenvolvimento. Na realidade, a gente precisa manter esse combustível aceso num movimento disciplinado e organizado no sentido da queima de nós mesmos, ou das nossas questões, ou daquilo que nos desenvolverá. Porque se a gente não fizer isso,
o processo vai parar. Ou a gente vai ficar queimando sem utilidade, porque a gente vai ficar queimando debaixo da cama, ou dentro de um armário. Sabe o que significa isso? A gente tem que direcionar os nossos objetivos de desenvolvimento para a direção correta. A gente pode mesmo buscar todo tipo de conhecimento, e isso é maravilhoso, mas qual é o verdadeiro conhecimento do Evangelho que nós estamos trazendo para nós? A gente pode querer ter uma visão intelectualizada dos escritos que nós temos e que chegaram a nós, no sentido de ter uma visão intelectual, um conhecimento profundo. Mas se isso não gerar doação, amor, movimento evangélico real, aquilo que Emmanuel falou, as melhores escolhas no fio que liga a nossa mente a escolhas boas ou ruins, se isso não produzir escolhas boas, nós estamos pegando a gente mesmo como candeia, colocando debaixo de uma cama. Aquilo deve produzir em nós a luz no sentido correto e a iluminação na direção certa. É isso que Jesus quis dizer. A gente não pode permitir que a nossa iluminação, o nosso movimento, seja escondido debaixo de uma inatividade. Inatividade não no sentido da gente ficar parado, porque é pouco provável que ao longo da nossa encarnação a gente tenha a oportunidade, a possibilidade de ficarmos parados muito tempo. Geralmente, quando isso acontece, a gente causa problemas para o próprio processo de encarnação. Mas a gente pode trabalhar no sentido errado. Sentido errado aqui, no sentido não do nosso desenvolvimento. Se a gente só consumir tudo para abastecer a nossa vida de prazeres, de luxo, de riquezas, de ostentação, ou seja, da satisfação dos prazeres materiais, a gente está consumindo óleo e não está se iluminando. A gente está queimando, está consumindo óleo. Só que a gente é como se pegasse essa luz na metáfora de Jesus e escondesse ela. A gente está queimando a encarnação à toa. Ela não vai produzir 1 milímetro de desenvolvimento, de altivez, espiritualmente falando. Então a gente tem que tomar cuidado. E a gente pode entender, inclusive, que esse processo de gerar luz, gerar brilho, ou de consumir, aí vem o se gastar de Paulo, né? Consumir aquilo que a gente tem, no sentido de abrir mão disso, de doar isso, de usar isso em prol do próximo, no processo de gerar luz, no processo, portanto, de gerar alguma movimentação dentro do contexto em que estamos, a gente pode entender isso de duas formas. A gente está mostrando a nossa luz para o nosso próximo, nosso semelhante, no caminho correto, e ela é percebida como tal, ou a gente está mostrando a nossa luz e a gente é percebido como utilizando todos os nossos recursos, né, o nosso óleo e o nosso azeite, para produzir prazer, efêmero e material, que quando a gente desencarnar, a gente vai olhar e falar, eu podia ter optado por questões diferentes. Como a gente está falando aqui em tempo de estudo dos pais, né, é muito interessante a gente fazer uma reflexão que eu te convido a fazer e que eu faço. Como pais, mães, filhos, filhas responsáveis, alguém que observa o nosso proceder no mundo e na família, ele consegue nos olhar e entender que a gente gasta os nossos recursos para gerar iluminação no sentido do desenvolvimento espiritual, ou simplesmente para continuar abastecendo as demandas materiais que temos na encarnação. Que isso é percebido. É percebido por quem convive conosco, por quem nos observa. E quando esse parente, esse familiar nos olha e vê essa queima dos nossos recursos, dos nossos haveres, que azeite está sendo queimado para que objetivo? Ele está vendo algo sendo queimado no objetivo do desenvolvimento espiritual ou no objetivo só da satisfação de prazeres, né? Aquilo está alimentando o desenvolvimento espiritual, está alimentando vontade efêmera da encarnação. É isso. Isso é percebido. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele fala assim, eu dei de muito boa vontade e me gastei. É óbvio, ele gastou para quê? Para seus próprios interesses? Para se transformar num tecelão famoso lá no século 50, lá no primeiro século, nos anos 50, 60? Não.
Me deixei gastar pelas vossas almas, diz Paulo. A gente poderia mesmo dizer, olha, eu me deixo gastar pela minha família. Minha família consegue ver o brilho da minha luz. Eu, como candeia, tento iluminar, aquecer, cuidar, melhorar aqueles com quem eu convivo. É para isso que eu vim. Será que essa é a percepção que os nossos familiares podem ter de nós? Será que numa análise profunda do brilho que emanamos, né, que emana de nós, que nós emanamos, a gente pode dizer que, como a gente viu de novo no Evangelho, né, esse brilho está direcionado para tentar ajudar, contribuir na iluminação do nosso próximo, porque no núcleo familiar é que a gente desenvolve primariamente essas coisas. É por isso que a gente está numa família, não é por acaso. Então, na nossa relação cotidiana, que luz a gente emite? Como ela é percebida? A gente consegue gerar luz e calor para os outros, para o próximo? Não é uma excelente oportunidade a família da gente colocar o nosso combustível e doar de nós mesmos no sentido da candeia de Jesus? Além do combustível, a gente tem um comburente. O comburente é o oxigênio, que o azeite ou o óleo numa reação de combustão, ele queima oxigênio da atmosfera. Portanto, a gente tem algo que a gente retira na parábola da candeia, na metáfora da candeia. O que Jesus quer dizer é que essa candeia só ilumina porque ela retira do ambiente algum tipo de material ou componente, uma substância química, e ela alimenta essa luz. E ela não foi colocada lá por ninguém que produziu candeia, nem que produziu azeite, nem que produziu nada disso. Ela já estava no ambiente. Todo o ambiente onde a candeia passa, porque a candeia ilumina em qualquer lugar, onde há oxigênio, evidentemente, que é em qualquer lugar natural da atmosfera, há oxigênio disponível para que a reação aconteça e que, portanto, a luz se faça brilhar. O que isso significa isso? Significa que, por providência divina, em qualquer lugar onde alguém passasse com uma candeia, a luz poderia brilhar, porque Deus tinha colocado oxigênio ali. Sabe o que isso significa ou pode significar? Nós temos, por providência divina, oportunidades, recursos colocados nos ambientes por Ele, Deus, que alimentam e que mantêm o nosso brilho aceso quando a gente se gasta e se doa brilhando pelo Evangelho, pelo próximo. Deus não retira o oxigênio das nossas oportunidades, mesmo que a gente tome decisões de queimá-lo, de gastá-lo por outras razões. Mas Ele oferece essas oportunidades para que a gente tome as decisões, lembramos de novo do que disse Emmanuel, no caminho certo. Para que a gente gere a nossa própria luz, para que a gente se desenvolva a nós mesmos, mas também para que a gente use essas oportunidades, essas experiências, esses desafios que são apresentados por nós na nossa encarnação como uma oportunidade de desenvolvimento. Isso a gente tira do ambiente. Nós também temos na nossa família, nas nossas relações no trabalho, naqueles com quem temos um diálogo, naquele com quem temos algum tipo de relação, combustível e comburente para nos iluminar. A nossa candeia também precisa do próximo. Mas ela precisa do próximo com a luz correta, com o olhar adequado, com o olhar de que o próximo nada mais é para nós, num sentido espiritual muito elevado, uma oferta divina de oportunidade de desenvolvimento. Seja daquele que nos orienta, que nos esclarece com a sua própria luz, seja daquele que traz para nós o seu próprio conhecimento como precursor da aplicação do Evangelho em si mesmo e que permite, através da sua experiência, que a gente, como testemunhas vivas deles, consigamos também mudar a nossa própria consciência e elaborar em nós outras atitudes, ou daqueles que trazem para nós oportunidades de desenvolvimento de outra forma, colocando em nós desafios, trazendo para nós questões que nos desafiam a olhar para eles com outro olhar. E para praticar, sim, a benignidade, repetimos, o amor, a bondade, o perdão,
também é oportunidade de desenvolvimento. Porque a gente não se desenvolve só na alegria. A gente não brilha somente quando o combustível está perto de um azeite cheiroso, com bom odor. A gente tem problemas. E esses problemas são problemas que devem nos desenvolver. Quando a gente olha para eles da forma correta, a gente é provocado por seres que vêm inesperadamente dentro da nossa visão humana encarnada. Eles vêm na nossa direção, às vezes com o objetivo de alimentar o Evangelho em nós. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 16, quando Jesus diz: ninguém acende uma candeia e a põe debaixo da cama, ele também falou assim: ninguém cobre a candeia com um vaso. Lembra disso? Jesus ainda está trabalhando a ideia do comburente aqui, a ideia da iluminação geral. Porque se você pegar uma candeia e colocá-la coberta com um vaso, o oxigênio vai se consumir e ela vai apagar. O vaso era uma metáfora usada naquele primeiro século, no primeiro século onde Jesus falava isso, como o recipiente que continha mesmo a matéria de transação comercial. Naquela época, as transações comerciais eram feitas usando material, não era dinheiro. Existiam moedas, sim, mas existia também outra possibilidade de você fazer transações. Então, uma medida de azeite era trocada por uma medida de trigo, uma medida de cevada era trocada por uma medida de soja ou de óleo, e isso estava em vasos. Então, o vaso era uma representação daquilo que continha a própria matéria em si. Portanto, o vaso representaria um valor material. Um valor material. O que significa isso? Como é que você pode abafar a sua luz, ou a minha luz, ou a nossa luz com um vaso? É quando simplesmente a gente permite que a nossa vida material assuma a primazia sobre a vida espiritual. E aí o nosso desenvolvimento, representado pelo queimar do pavio, da vela, o nosso desenvolvimento, representado por aquilo que gera o brilho, ele vai se apagar. Porque não há como sustentar desenvolvimento espiritual quando todo o nosso recurso é para a matéria. Portanto, ninguém coloca um vaso sobre a candeia, ou seja, ninguém abafa, sufoca o desenvolvimento espiritual, enchendo ele da perspectiva material unicamente. É impossível manter o desenvolvimento espiritual. Ou ele vai em muito má medida, ele vai muito pouco. A gente lembra do capítulo 8 inicial de Lucas, né, lá em capítulo 8, versículos 4 a 8, depois de 10 a 13, da própria parábola do semeador. Quando Jesus fala na parábola que o semeador lançava suas sementes, uma das sementes caía no solo que tinha espinhos. A semente até crescia, produzia fruto, mas os espinhos que também produziam frutos iam lá e sufocavam a semente. Por quê? O que são esses espinhos? É a matéria. É a matéria não. É a primazia que a gente dá na perspectiva material em detrimento da perspectiva espiritual. Ela sufoca. Ela impede. Ela abafa a luz. Ela impede o crescimento espiritual. É muito interessante, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo retoma essa analogia do vaso e faz uma analogia desse vaso com o corpo humano que recebemos quando a gente tem essa experiência encarnatória. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E é interessante também porque Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 156, ele volta a chamar a atenção e ele nos esclarece ainda mais o que Jesus Cristo quis dizer numa mensagem chamada O Vaso. Emmanuel diz assim: o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Definiu. E ele começa a falar: aqui podem aparecer abusos de alimentação, excessos, existências numerosas esbarram no túmulo à medida de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Olha só. Ou seja, numa vida onde se gasta com matéria, pela matéria, para alimentar a matéria, abafa-se o queimar do pavio, o desenvolvimento espiritual que produz luz e iluminação.
E isso é surpreendido pela alma, pelo espírito, quando ele vai a túmulo, quando ele morre. Como falávamos, ele olha para trás e fala: eu podia ter feito diferente. Não faltam recursos da bondade divina, diz Emmanuel, para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma. E nesse mesmo texto, em Vinha de Luz, capítulo 156, comentando 1 Tessalonicenses 4, Emmanuel fala alguma coisa que toca aos pais. Ele usa inclusive essa metáfora. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Fica claro o que Jesus quer dizer em Lucas 8, não fica? 16? O que é abafar com o vaso? É você cobrir de matéria o desenvolvimento de forma que você impeça o desenvolvimento espiritual. É colocar todas as nossas energias na vida do berço ao túmulo, pensando só na matéria. Aí não há chama que resista, não há brilho que crie, que se sustente. Porque as oportunidades fornecidas pela nossa encarnação por Deus ao nosso oxigênio, elas não serão aproveitadas para o desenvolvimento, elas serão vividas. Mas elas não produzirão desenvolvimento. Portanto, você impede o crescimento espiritual. Você desfoca o crescimento espiritual. A espiritualização do nosso ser, ela só se faz no trabalho do bem. Só se faz no movimento quando você tem um movimento, quando eu tenho um movimento para o espírito. Com o caminho do espírito sendo colocado como primazia. Porque senão você não gera desenvolvimento espiritual. E a gente tem no finalzinho de Lucas, capítulo 8, versículo 16, só para a gente fechar esse comentário, veja como um versículo ele consegue nos dar tanta informação sobre o nosso próprio desenvolvimento. Ninguém acende uma candeia e cobre com um vaso, já vimos isso, ou esconde debaixo de uma cama ou de um leito, já vimos isso, mas põe-na no velador, ou no candeeiro, em algumas traduções, para que os outros entram e vejam a luz. Então a pessoa pegava a candeia, a vela, a lâmpada e colocava num lugar específico chamado velador ou candeeiro que iluminava tudo. Para quê? Para que essa luz, esse brilho, fosse visto. Ora, o que significa isso? Significa o que Jesus já falou e que já comentamos. A luz tem que ser exposta. Deixai brilhar a vossa luz, disse Jesus. O que significa, portanto, é que a gente tem que ter uma luz ou um brilho. Esse brilho tem que ser exposto, a gente tem que deixar esse brilho aparecer. Ele tem que ser visível para todos os que se aproximam daquele ambiente, daquele contexto. E mais, ele também deve permitir a iluminação alheia. Por isso que a gente coloca a vela em cima, para iluminar todo mundo, a minha, o meu irmão, aquele que entrou, aquele que está chegando. Agora a gente consegue depreender que Jesus Cristo está dizendo o seguinte: o nosso brilho, ele tem que ser capaz de produzir o brilho no outro. E aqui a gente traz para a iluminação da família, né, para esse contexto da reflexão da família que a gente está fazendo, a gente deve fazer algumas perguntas, né, como já fizemos. Quando alguém se aproxima de nós e vê o brilho que a gente emite, como pais, como mães, como responsáveis, a gente consegue ter dessas pessoas a percepção da luz ou do brilho do Evangelho em nós? A luz que eu cultivo encontra-se presente dentro do meu lar como uma manifestação do meu desenvolvimento espiritual? Eu posso ser identificado como alguém que se esforça genuinamente, ou se dedica efetivamente para contribuir para a iluminação do meu parente, do meu familiar? Eu tenho a consciência de que isso é papel, é responsabilidade minha dentro da minha família e me dedico para isso. Eu coloco meu candeeiro para que toda a minha família seja iluminada pela minha luz. Eu quero ter luz para iluminar minha família. Eu reconheço que eu tenho um papel, uma responsabilidade nesse processo de transmissão de luz, desenvolvimento, conhecimento, caminho reto, para aqueles que convivem comigo, que eu posso ter sido colocado no meu ambiente familiar justamente para isso.
Ou a minha luz está guardada debaixo da cama, da inatividade. Ou eu tenho tanta preocupação com questões materiais que essas questões sufocam a minha luz. E minha família não consegue perceber sequer o brilho que eu emito, supondo que eu emita brilho. Além da nossa casa mental interna, que a gente já comentou, a família, aquelas pessoas com quem interagimos, e aqui é importante que a família é fundamental, elas têm que ser destino da nossa luz. Elas também têm que ser destino da nossa iluminação. Jesus não falaria do vaso que sufoca, nem falaria para colocar o candeeiro lá em cima, se ele não tivesse altamente interessado em provocar em nós o desejo genuíno de iluminar o próximo. Todos nós podemos iluminar uns aos outros. Ceifa de luz, a psicografia de Chico de Emmanuel, capítulo 70, ilumina onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos. E aí Emmanuel fala, estende, no entanto, os caminhos de auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres, onde estiveres. Ilumina onde estejas. Sempre há a oportunidade de transmitir o brilho da nossa luz. Ele fala o que Jesus Cristo falou, vós sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte do amor divino. E aqui a gente já encaminha para a conclusão que nós efetivamente temos dentro de nós todas as possibilidades que Deus quis que tivéssemos para que pudéssemos desenvolver-nos a nós mesmos e ao nosso próximo. E esse desenvolvimento, alimentado pelas experiências da vida e pelo conhecimento daqueles que nos assessoram, produz autodesenvolvimento, autopercepção, elevação de consciência em nós mesmos e deveria produzir naqueles que estão junto de nós. Naqueles que bondosamente foram chamados por Jesus de próximo. E isso deveria começar no nosso núcleo familiar. O livro Cartas do Alto, de diversos autores espirituais, dentre eles algumas mensagens, essa que lemos em particular, não podia ser diferente, é de Emmanuel, capítulo 46. Ele comenta Mateus capítulo 5, versículo 14, que fala, como Jesus diz, vós sois a luz do mundo. É porque às vezes a gente pode achar que não tem capacidade de ter luz para iluminar o próximo. E aí ele é uma mensagem lindíssima, leia Cartas do Alto, o nome do livro, capítulo 46. Toda criatura traz consigo a riqueza do amor por luz eterna, divina herança do Criador. E quanto mais se aperfeiçoa, tanto mais a irradia. Eu, você, seu filho, sua esposa, seu marido, sua sogra, sua tia, aquele pessoa que trabalha na sua casa, seu chefe, todos temos capacidade de nos ajudar a nos iluminar, a produzir iluminação para o próximo. E ele vai trabalhando a ideia de que a gente não pode esquecer disso, porque a gente é herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Cristo, como passou a luz dele maravilhosa para nós, e Deus, quando colocou esse pavio lindo do candeeiro dentro de nós, quando nos criou. Se a gente acha que a gente não pode ser um luzeiro para iluminar milhões de pessoas, aí o Emmanuel vai trabalhando, né? Que a gente seja um farol, que, embora muitas vezes em plena solidão, é capaz de descortinar a estrada certa a milhares de viajantes. Se não conseguimos ser um farol, que sejamos o foco, que alimenta a praça pública de luz, orientando o passo daqueles que transitam nas suas áreas de ação. Se não dispões de meios para ser essa luz, imita uma lâmpada, que acesa em casa ilumina e aquece em silêncio aqueles que te compartilham a existência e a moradia. Olha que lindo. Mas se você não consegue ser nem essa lâmpada, desempenha a função de uma singela candeia que sustenta a chama da emergência, favorecendo à noite o trabalho ou o estudo para determinados agrupamentos de criaturas. Olha quanto de possibilidade a gente tem. E se a gente não consegue nem ser uma candeia, seja uma vela humilde, diz Emmanuel, iluminando unicamente uma pessoa, a sós, no lar ou na estrada, numa viagem de poucos passos ou numa simples meditação.
Porquanto esse alguém, que é você mesmo, que sou eu mesmo, que como candeia iluminamos somente às vezes a nós mesmos, hoje, a quem hoje presta serviço de autoiluminação, um dia, quem sabe, talvez amanhã, pode ser o farol ou luzeiro de muita gente. De muita gente. Que a gente, portanto, possa refletir, possa partir para um movimento de autodesenvolvimento, autoiluminação, de geração das nossas próprias condições de luzes internas. Que a gente alimente, né, essa potência divina que temos de gerar autodesenvolvimento. Que a gente use o oxigênio do Evangelho, o amor de Jesus e das criaturas que Ele disponibiliza para nós, pegando delas as luzes do conhecimento e do entendimento, fazendo a reflexão profunda dentro de nós, gerando o processo de autodoação, de gastar de nós mesmos e lançando mão dos nossos recursos espirituais e materiais, por que não? Para gerar o movimento do desenvolvimento do espírito, no sentido de desenvolver o espírito, usando a nossa inteligência e os nossos haveres, os nossos recursos, e que isso gere luz para nos iluminar e também iluminar aqueles que estão próximos de nós, contribuindo com eles, sendo iluminação para eles, deixando brilhar a nossa luz, como disse Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado da reflexão, que ela tenha feito sentido para você, como faz para mim. E vamos agora pedir ao nosso grande luzeiro para ele continuar nos iluminando, para que a gente siga nesse processo. Nosso Mestre Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nosso bondoso protetor e amigo, luz que ilumina os nossos caminhos, luz que nos aquece e nos mostra as nossas grandes oportunidades. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos ajudar a entender o Teu Evangelho. Muito obrigado por nos inspirar, Lucas, a recolher essa mensagem para nós. Muito obrigado por alimentar o nosso processo de combustão interna, de doação interna, que produz não só em nós, como no nosso próprio autodesenvolvimento e também no nosso próximo, o desenvolvimento deles. Que a gente reconheça, Mestre Jesus, que somos herdeiros de Deus, teus irmãozinhos, e que a gente se dedique ao nosso desenvolvimento espiritual. Que a gente aproveite as oportunidades que o Senhor nos dá, assim como as ajudas e auxílios que o Senhor nos oferece. E que a gente não se distraia nesse processo, mas que a gente consiga trazer para dentro da nossa patrimônio espiritual, que é de melhor de desenvolvimento. Nós nunca quisemos não nos desenvolver, Mestre, nem quisemos nos afastar da Tua grande luz, desse pensamento divino que existe em nós. Mas às vezes a gente se equivoca, se distrai. Que a gente consiga voltar ao nosso desenvolvimento, se isso for o nosso caso. A gente conta com a Tua ajuda, porque a gente precisa do Senhor. E a gente tem a certeza que o Senhor estará conosco. Que o nosso pavio, a nossa candeia estejam abertos à luz que o Senhor transmite. E que a gente consiga, como família, como pessoas dentro do nosso núcleo familiar, reproduzir e deixar brilhar a nossa luz como o Senhor nos orientou. Muito obrigado, Mestre Jesus. Graças a Deus.